Afinal, o que é essa tal de renda fixa e renda variável? É de ver? É de comer? Não, é de ganhar dinheiro. Vem comigo! Se você se interessa pelo assunto de investimentos, já deve ter ouvido falar que existem investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Mas vem cá, você sabe a diferença entre elas? Ah, Paty, é meio óbvio, né? Na renda fixa, a rentabilidade é fixa e na renda variável, a rentabilidade é variável. E se eu te disser que na renda fixa, a rentabilidade não necessariamente é fixa, e que você pode perder dinheiro se você não souber o que você está fazendo. Mas sim, na renda variável, a rentabilidade varia. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo. Olá, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira e especialista em investimentos. Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. E para você que já me conhece e gosta dos conteúdos, deixa o seu like e encaminha para um amigo seu. Hoje eu tô econômica, um amigo é suficiente. Mas encaminha, tá? No mundo dos investimentos, existem dois grandes grupos de investimentos. E é muito importante que você entenda a diferença entre eles para não correr riscos desnecessários com o seu dinheiro. Esses dois grandes grupos são renda fixa e renda variável. A gente vai começar falando tudo sobre renda fixa, depois eu vou te explicar sobre a renda variável e no final a gente vai fazer um quadro comparativo, ok? Começando então pela renda fixa. Investimentos de renda fixa são aqueles em que há uma relação de empréstimo. Investir em renda fixa significa emprestar o seu dinheiro para instituições específicas que depois de um tempo vão te devolver o seu dinheiro com os devidos juros. Essas instituições podem ser o governo brasileiro, os bancos, financeiras ou empresas. A gente pode separar a renda fixa em dois grandes grupos. Quando você empresta o seu dinheiro ao governo, está investindo em títulos públicos, conhecidos também como Tesouro Direto. Quando você empresta o seu dinheiro para bancos, financeiras ou empresas, está investindo em títulos privados, de instituições privadas. Existem vários tipos de títulos privados, sendo que os mais conhecidos são CDBs, LCIs e LCAs. Então, todos esses investimentos que eu comentei agora, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, são investimentos de renda fixa. Por existir essa correlação de empréstimo, existem regras bem definidas. Quando você faz um investimento, você já sabe o prazo que o dinheiro vai ficar investido e como será a rentabilidade. Só que ao contrário do que pode parecer, essa rentabilidade não necessariamente é fixa. Existem três modalidades, três formas de remuneração na renda fixa: os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. A rentabilidade só é fixa de fato em investimentos do tipo pré-fixado, que são aqueles onde a taxa de juros é de fato definida no momento do aporte. Por exemplo, 10% ao ano, 11,5% ao ano, 9% ao ano. Ou seja, na hora que você investe, você já sabe exatamente o quanto vai render. Mas existem investimentos de renda fixa em que a rentabilidade é pós-fixada. E esses geralmente são indexados à taxa Selic ou ao CDI. Por exemplo, 100% da taxa Selic, 100% do CDI, 105% do CDI. Então, a rentabilidade desse tipo de investimento fica atrelada à taxa Selic ou ao CDI. E como a taxa Selic e o CDI variam ao longo do tempo, a rentabilidade desses investimentos também varia. E é por isso que a gente só sabe de fato a rentabilidade desse tipo de investimento quando ele termina. Por isso, ele é chamado de pós-fixado. No momento da compra, você sabe que ele vai render 100% do CDI ou 105% do CDI, mas você não sabe quanto será o CDI no futuro. Fazendo um parênteses, caso você não saiba, a gente fala que CDI é o primo da taxa Selic, porque os dois são numericamente muito parecidos. São números percentuais que geralmente estão entre 5% até uns 14%, dependendo do momento da economia. Quem define a taxa Selic é o Banco Central, e ele faz isso para controlar a inflação. O que interessa para a gente nesse momento, nesse vídeo, é entender que existem muitos investimentos de renda fixa que são atrelados, são indexados à taxa Selic ou ao CDI. Ou seja, quando a taxa Selic está alta, esses investimentos rendem mais.
Quando ela está baixa, eles rendem menos. Então, até agora, a gente falou de duas formas de remuneração na renda fixa: os pré-fixados e os pós-fixados. E tem ainda uma terceira forma de remuneração, que são os investimentos híbridos e que geralmente são atrelados ao IPCA, que representa a inflação. Esses investimentos rendem a inflação mais um percentual que a gente chama de prêmio. Por exemplo, IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Então, eles rendem sempre o IPCA, que é a inflação, e mais aqueles 5%, 7%. Então, nesses investimentos, tem uma parcela pré-fixada, 5%, 7%, e uma parcela pós-fixada, o IPCA. Por isso, a gente chama de híbridos. E por que o IPCA é pós-fixado? Porque assim como a gente não sabe qual vai ser a taxa Selic e o CDI do futuro, a gente também não sabe qual vai ser a inflação do futuro. Isso significa, então, que nos investimentos de renda fixa pós-fixados, aqueles que rendem 100% do CDI, 105% do CDI, ou nos investimentos de renda fixa híbridos, aqueles que rendem IPCA mais 5%, IPCA mais 7%, a rentabilidade não é fixa. Ela varia de acordo com esses indicadores. Ela só é fixa de fato em investimentos pré-fixados. Mas sim, a forma de remuneração é acordada no momento em que você investe. Você já sabe se você vai receber 100% do CDI, IPCA mais 5% ou 11% ao ano. O prazo também é acordado. É um investimento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você define isso na hora de investir. Além disso, muitos investimentos de renda fixa possuem garantia. Os títulos privados oferecidos pelos bancos possuem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E isso significa que se você investir num CDB, LCI ou LCA de determinado banco e aquele banco vier a falir ou quebrar, o FGC te devolve o seu dinheiro em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Já os títulos públicos, também conhecido como Tesouro Direto, são garantidos pelo próprio Tesouro Nacional, que é basicamente todo o caixa do governo brasileiro. Então, por existir essa relação de empréstimo de dinheiro e por ter garantia, investimentos de renda fixa são considerados bastante seguros. Risco baixo a moderado. E eu vou te deixar um alerta. Se você ainda não tem conhecimento suficiente, cuidado ao investir em tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA. Esses títulos só garantem a rentabilidade se você esperar até o vencimento deles. Se você vender antes, você pode ter prejuízo. A gente pode dizer que, em geral, os investimentos de renda fixa são mais previsíveis e mais seguros. Porém, isso significa também que o potencial de retorno deles é menor quando comparado à renda variável. Vamos falar então sobre a renda variável. Os investimentos de renda variável mais conhecidos são fundos imobiliários e ações, mas também podem ser criptomoedas, ouro, moeda estrangeira, entre outros. Enquanto na renda fixa existe uma relação de empréstimo de dinheiro, na renda variável, essa relação não existe. Investir em renda variável significa se tornar dono de imóveis, investindo em fundos imobiliários, por exemplo, ou dono de negócios, investindo em ações, por exemplo. Existe uma relação de sociedade, ou seja, você não está emprestando seu dinheiro para ninguém, você está investindo num negócio. Investimentos de renda variável não possuem garantia. Se o negócio não for bem e você perder dinheiro, ninguém vai te devolver esse dinheiro. O risco é inerente ao negócio. Não há como prever o retorno desses investimentos. Por isso, os riscos da renda variável são maiores, de moderado a alto. Mas, assim como existe um risco maior, também existe um potencial de retorno maior. Se aquele negócio for bem, você pode ganhar consideravelmente acima dos investimentos de renda fixa. Vamos fazer então um quadro comparativo para ficar mais claro para você. Na renda fixa existe a relação de empréstimo. Na renda variável, existe a relação de sociedade. Na renda fixa, as regras de remuneração são definidas no momento do aporte, o prazo e a forma de remuneração. Já na renda variável, não existem regras de remuneração definidas. A rentabilidade vai depender de fatores econômicos e condições futuras de mercado. Por isso, na renda fixa existe uma certa previsibilidade, enquanto na renda variável não há nenhuma previsibilidade. Alguns investimentos de renda fixa possuem garantia,
mas não todos. Já os de renda variável, nenhum possui garantia. Os investimentos de renda fixa possuem risco de baixo a moderado, enquanto os de renda variável possuem risco de moderado a alto. Bom, olhando esse quadro simplesmente, você pode estar achando que investimentos de renda fixa são melhores, certo? Mas isso não necessariamente é verdade. A renda fixa no Brasil é de fato muito boa, pois o Brasil historicamente tem taxas de juros altas, o que faz esses investimentos terem uma boa rentabilidade. Mas o Brasil também tem inflação alta. E passar a vida toda ganhando próximo à inflação não vai fazer você enriquecer. Você pode sim ter uma vida boa, mas o maior potencial de rentabilidade nos investimentos está na renda variável. E é por isso que você deve ter os dois tipos de investimentos na sua carteira, para equilibrar a relação entre segurança e rentabilidade da sua carteira. Vão ter momentos em que a renda fixa vai render mais, mas vão ter momentos em que a renda variável vai render bem mais do que a renda fixa. E assim, você consegue o melhor dos dois mundos. Traz segurança para sua carteira de investimentos, mas também traz o potencial de rentabilidade. E quanto ter de renda fixa e de renda variável na sua carteira? Isso vai depender dos seus objetivos e do seu perfil de investidor. Para sua reserva de segurança e para os seus sonhos, viajar, comprar um carro, dar entrada numa casa, etc., invista somente em renda fixa. Não corra o risco de perder dinheiro e não ter o dinheiro disponível quando você precisar. Mas, para prazos mais longos, a sua aposentadoria, por exemplo, você deve diversificar sua carteira. Aliás, você já está sabendo da série que está indo ao ar, A Sua Aposentadoria Está em Risco? Esta é uma série bem completa, onde eu te explico a importância de você olhar para sua aposentadoria desde já. Já tem alguns vídeos da série disponíveis, então procura aqui no YouTube ou comenta aqui embaixo que eu te mando o link para você assistir essa série. Está muito top, muito completa mesmo. Mas feito parênteses, vamos voltar à pergunta: quanto ter de cada investimento? Para curto prazo, eu já te disse 100% em renda fixa. Agora, para longo prazo, vai depender do seu perfil de investidor. Se você tem um perfil conservador, você pode investir 75% em renda fixa, mesclando títulos públicos e privados, e 25% em renda variável, mesclando fundos imobiliários e ações. Nessa parcela de renda variável, é interessante também colocar alguns investimentos no exterior. Se você tem um perfil moderado, pode investir 50% em renda fixa e 50% em renda variável, também com uma parcela no exterior. E se você tem um perfil arrojado, você pode investir 25% em renda fixa e 75% em renda variável, tendo uma parcela no exterior até maior do que os outros. Atenção, essa última carteira é bem arrojada e eu não recomendo que você comece assim, ok? E reforçando, esses percentuais que eu passei são para carteira de longo prazo, para aquele dinheiro que você não vai precisar usar nos próximos anos. Porque a parte dos seus investimentos que você vai usar nos próximos anos, você deve deixar sempre na renda fixa. Bom, então nesse vídeo você entendeu a diferença entre investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Se você gostou desse conteúdo, lembra de deixar o seu like aqui embaixo. E se você tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, é só você deixar aqui nos comentários. E agora eu vou deixar para você este vídeo onde eu te explico o que você precisa saber antes de começar a investir.